método chuva-vazão para o projeto, tá? Então, olha só, se nós formos trabalhar em projetos de microdrenagem, né, que são projetos aí que você consegue ingressar com uma maior facilidade. Por quê? Porque tem um risco menor, né, tem um impacto ali também menor se tiver alguma falha, né, os tempos de retorno são menores, né, então é um cenário aí mais tranquilo para você iniciar dentro do mercado de drenagem. Se você for atuar nessa área, você provavelmente vai trabalhar com método racional apenas, né? Por quê? Porque o método racional, ele é um método que transforma a chuva de projeto em vazão para áreas de até 2 quilômetros quadrados. Existem referências que indicam o método racional até 4 quilômetros quadrados. Outras referências indicam o método racional até meio quilômetro quadrado. Mas na média, né, na bibliografia, se a gente for procurar, na média vai estar em torno de 2 quilômetros quadrados. Inclusive, essa referência que está na tela do DAE, né, recomenda também 2 quilômetros quadrados. Bom, então, pessoal, olha só. Se eu estou trabalhando na esfera de microdrenagem, eu não tenho muita margem de erro, né? Porque basicamente eu vou atuar em 99,99% dos projetos com método racional. Agora, se eu for atuar com macrodrenagem, né, que são bacias maiores, tamanhos ali maiores, né, nesse caso, eu vou precisar trabalhar com outros métodos chuva-vazão. Por exemplo, eu tenho uma bacia hidrográfica de 15 quilômetros quadrados. Bom, 15 quilômetros quadrados, se eu aplicar um método racional, ele vai superdimensionar a minha vazão, porque ele é um método muito simplificado. Tá? Então, ele começa a descolar da realidade a partir de 2, 3 quilômetros quadrados de área. Então, para 15 quilômetros quadrados, eu posso utilizar o método de Paivu, por exemplo, como está aqui, que vai até 200 quilômetros quadrados de faixa de validação, ou eu posso aplicar o próprio SCS, diagrama unitário. Mas se eu tiver aqui de 200 a 600, 230, por exemplo, tenho 230 quilômetros quadrados, né? Bom, 230 já teria que trabalhar com o método do Coquei-Uehara ou até o SCS também. Então, para cada tamanho, faixa de área, nós temos um melhor método chuva-vazão para ser aplicado. Ok? Bom, tudo isso quando eu não tenho uma extensão de dados fluviométricos, dados de vazão. Quando eu tenho essa extensão de dados, né, o DAE recomenda dois métodos, o método CTH e do Gradex, né, até 25 anos de extensão, mas o mais convencional é trabalhar com séries mais robustas, mais extensas, né, acima de 25 anos, com a distribuição estatística. E aí nós vamos aplicar métodos como Gambel, log normal, log Pearson tipo 3 e por aí vai. Se você nunca ouviu falar nesses métodos, não tem problema. O que você precisa entender é que existem esses métodos e que esses métodos são aplicados para casos específicos. Quais casos, professor? Se eu tenho uma extensão de dados fluviométricos acima de 25 anos, posso aplicar método estatístico para determinar a minha vazão de projeto, vazão máxima. Se eu não tenho essa extensão de dados, aí eu vou trabalhar com métodos chuva-vazão, racional, Ipaivu, Coquei-Uehara, o diagrama unitário e por aí vai. Tá? Lembrando que, para esses métodos chuva-vazão, nós temos essas limitações de área, de 2 a 200 km quadrados, menor que 2 km quadrados e por aí vai. Então, a atenção nesses métodos é fundamental. Por quê, pessoal? Às vezes a gente pega uma área, né, uma bacia extremamente grande, por exemplo, 1.000 quilômetros quadrados. Né? Uma bacia com 1.000 quilômetros quadrados, até se você for trabalhar com o método SCS, a chance é que o resultado talvez descole bastante da realidade, mesmo você sendo bastante criterioso na aplicação do método, né? Porque é uma bacia muito grande, então vai ter muito amortecimento ali como ponto cego, né, do método, que a gente não vai conseguir observar pelo método apenas, né? Então, esse tamanho de bacia, o ideal seria trabalhar com dados fluviométricos, né, dados ali de vazão. Mas eu não tenho dado de vazão, então talvez trabalhar com uma regionalização. Então, perceba, pessoal, que aqui há uma certa ramificação, né? Ramificação do quê? De caminhos possíveis
para você determinar uma vazão de projeto. Agora, se eu não sei que existem esses caminhos, se eu só conheço o método racional e quero aplicar esse método racional em tudo, vai ser um baita de um erro. Quanto maior a bacia, maior o erro. Ok? Então, existem esses caminhos. Aplicar o método chuva-vazão para uma bacia extremamente grande, a chance é de dar um erro também, né? A não ser que você faça um modelo, tenha dados para calibrar esse modelo e se aproxime mais da realidade, né? Então, um outro caminho também. Então, o que é importante a gente entender aqui? Que existem vários caminhos para chegar na vazão de projeto. E cada cenário vai exigir um caminho específico. Seja ele método chuva-vazão, para áreas pequenas como racional, áreas maiores como hidrograma unitário, se eu tenho extensão de dados, distribuição estatística, né? Se eu não tenho os dados, mas é uma bacia muito grande, eu faço uma regionalização, né? Então, existem esses caminhos, entende? Então, esses caminhos são importantes estarem no nosso radar para que a gente possa, primeiro, saber que existe esse catálogo de opções, para depois a gente entender cada uma dessas opções para tomar a decisão correta para cada projeto.